Papo reto, pessoal, o que você normalmente ouviu muito nessa pandemia? Ah, lava suas mãos com água e sabão. Passa álcool em gel na mão para desinfetar. Então, o assunto de hoje vai ser sabão, perfeito, e álcool. Bom, o álcool que desinfeta, pessoal, é o álcool comum, o álcool da cana, etanol, um álcool de 2 carbonos. Essa estrutura aqui muito comum que você vê frequentemente ao longo do seu ensino médio. Esse álcool que a gente usa não é o álcool anidro, o álcool 100%, é o álcool 70%. E essa já é a primeira dúvida que a gente tem. Por que não se usa o álcool 100%? Por que não se usa o álcool 50%, por exemplo? Bom, primeiro, álcool, né? Embora tenha um hidrogênio ligado ao oxigênio, olha lá na pontinha da molécula, ó. Ele faz pontes de hidrogênio, beleza? Mas mesmo assim, ele é uma substância volátil, do ponto de vista químico, ele é volátil, né? Evapora. Então, esse é o ponto negativo de se usar um álcool anidro, um álcool 100%. Ele evaporaria muito rapidamente. Então, ele ficaria pouco tempo em contato com a sua pele. Ele não seria eficiente para provocar a desinfecção desejada. Mas por que não se usa, Robson, o álcool 50%? Porque ele é o princípio ativo. Então, se eu diminuo muito a concentração dele, ele perde o poder de desinfecção. Testes de laboratório mostraram que essa faixa aí dos 70% é a faixa ideal para provocar a desinfecção no tempo necessário aí que ele fica na sua mão. Tudo bem? Tá, aí vem uma outra pergunta, e essa é uma pergunta química que tem grande chance de fato de aparecer na sua prova. Pô, 70%, mas 70% de quê? 70% em que unidade? Em massa, em volume? Você que é uma pessoa curiosa, eu sei que é, já deve ter visto nos rótulos dos frascos dois tipos de representação para indicar essa porcentagem de álcool no sistema. Então existe a porcentagem graduação GL, 70 GL, por exemplo. GL, pessoal, é uma abreviação de Gay-Lussac. O que é essa porcentagem GL? É a porcentagem volumétrica de álcool no sistema. Então, por exemplo, essa porcentagem volumétrica normalmente ela é usada para bebidas alcoólicas. Cerveja, a gente fala que tem 5% de álcool, é 5% em volume, 5 graus GL. Como que eu leio isso? De cada 100 ml de cerveja, 5 ml é o álcool no sistema. Você pega um whisky, 40 graus Gay-Lussac, 40 graus GL. Pô, de cada 100 ml de whisky, 40 ml, ó, tô falando só em volume, 40 de 100, mas em volume é a porcentagem de álcool. Então essa porcentagem volumétrica a gente representa por graus GL. E tem uma outra porcentagem, que normalmente é a porcentagem usada no álcool gel, que a gente desinfeta a mão, que é a porcentagem graus INPM. Ô Robson, o que é INPM? É uma sigla, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Essa graduação INPM, pessoal, a mais comum no álcool desinfetante, indica a porcentagem em massa de álcool no sistema. Não é a porcentagem em volume, como o grau GL, é a porcentagem em massa. Tudo bem? Então, por exemplo, o álcool 70 graus INPM, de cada 100 gramas do produto, ó, massa, 100 gramas eu teria 70 gramas, 70% em massa, e cada 100 gramas eu teria 70 gramas. E aí vem uma pergunta, pessoal, que já é uma pergunta frequente, ou frequente não, provável, vamos colocar assim, de prova. Será que no caso do sistema, da mistura água-álcool, essas porcentagens se equivalem? Será que 70 graus Gay-Lussac, 70 graus GL é a mesma coisa que 70 graus INPM? Pessoal, a gente vai ver que não. E aqui eu já queria fazer um exemplo. Vamos imaginar as coisas aqui, pessoal, para a gente ver que essa porcentagem não se equivale no sistema água-álcool. Vamos imaginar um becker, um frasquinho, contendo 1 litro de álcool, álcool anidro, álcool puro. Então imagina aí, pessoal, um frasco contendo 1 litro de álcool, etanol. Do lado desse frasco, vamos imaginar um outro contendo o mesmo volume, 1 litro também, só que de água, água pura. Ó, bem do lado. Legal. Pessoal, 1 litro de álcool, 1 litro de água. Pessoal, mistura os dois. Você vai ter, claro, um frasco contendo a mistura, 1 litro, 1 litro. Aliás, parênteses. Essa é boa. Pessoal, se fosse para você chutar aquele volume final, pô, 1 litro de álcool, 1 litro de água, eu chutaria, se fosse para chutar, pessoal, na boa, eu chutaria 2 litros de mistura. Aqui não acontece isso. Olha que coisa louca, pessoal. Quando você mistura líquidos, nem sempre os volumes são aditivos. Nem sempre para líquidos diferentes você pode somar os volumes. Isso vai acontecer aqui. Pessoal, a densidade da mistura álcool-água não varia de forma linear com a composição, não é assim.
assim. Depois que você mistura, há uma aproximação das moléculas do álcool e da água na mistura. Então, o volume final da mistura, olha que estranho, pessoal, é menor do que os volumes misturados. Esquisito, né? Você não vai ter que saber isso, mas vamos pensar primeiro na relação volumétrica. Na mistura produzida, eu coloquei volumes iguais, tá aí você tá vendo, 1 litro de álcool, 1 litro de água. Então, claro que naquela mistura final, mesmo que o volume final não seja de 2 litros, e não vai ser, a composição volumétrica do preparo, volumes iguais, 50% de cada um. Então, eu tenho aqui, 50% em volume no preparo de cada líquido. A graduação Gay-Lussac seria 50%, beleza? Porque Gay-Lussac é a proporção volumétrica, 50% de cada, volumes iguais, legal. Robson, mas por que a porcentagem massa não vai ser igual? Eu que volto essa pergunta para você. 1 litro de álcool, 1 litro de água, mesmo volume, mas eles têm a mesma massa? Pessoal, qual que é a grandeza? Essa você manja, que relaciona massa com volume, é justamente a densidade. Pessoal, como eu tenho substâncias diferentes, tem propriedades diferentes, uma dessas diferentes propriedades, pessoal, é a densidade. A densidade do álcool, pessoal, é 0,79 gramas por ml. Então, já vou fazer a conta para você. O que significa o álcool ter uma densidade de 0,79 gramas por ml? Cada 1 ml teria uma massa de 0,79 gramas. Eu não tenho 1 litro aqui? Então 1 litro não são 1000 ml? 1000 vezes mais do que cada ml. Pessoal, esse 1 litro aqui de álcool vai ter uma massa total de 790 gramas. Olha a massa aqui, tem a ver com a densidade, beleza? Só que a água, essa semana, água é fácil, hein? Por que 1 litro de água? 1 quilo, Robson. Eu sei que 1 litro de água é 1 quilo. Mas por quê? Porque a densidade é 1. A densidade da água, pessoal, é de 1 grama para cada ml. Cada 1 ml de água, 1 grama. Então, como 1 litro são 1000 ml, vai ter 1000 gramas. 1 quilo. Vem daí, beleza? Então, dá uma olhadinha. Aquele 1 litro de água lá, pessoal, tem 1 quilo, 1000 gramas. Daqui você percebe que, embora os volumes sejam iguais, 1 litro e 1 litro, por isso que a porcentagem volumétrica é 50%, as massas não são iguais. Aliás, pessoal, eu falei que volume eu não posso somar, beleza? Mas massa, claro que eu posso. Imagina uma balança. Você colocou 790 gramas de álcool com 1000 gramas de água, junta tudo. A massa total, olha lá, só somar, 1790 gramas. Como que eu calculo a porcentagem em massa, que é a graduação INPM? Faz uma regra 3. 1790 gramas, pessoal, não é a massa total? Então está para 100%. A água não tem 1000? Está para a porcentagem dela. O álcool não tem 790? Está para a porcentagem dele. Fazendo a continha, como mágica, tá aqui, a porcentagem em massa do álcool vai dar 44% e a porcentagem em massa da água, claro, só tem os dois, vai ser o restante, 56%. Olha que legal. Numa mistura preparada com volumes iguais, 50% GL, a graduação em massa vai ser 44% para o álcool, não vai ser 50%. A água contribui mais em massa do que o álcool. Por quê? Olha que pergunta legal de prova. Se eu misturei volumes iguais, por que a contribuição em massa da água é maior? Por que deu 56%? Porque ela é mais densa. Simples assim. Se ela é mais densa, para iguais volumes, a contribuição em massa da água vai ser maior. Então isso aqui é o primeiro ponto importante para a gente discutir. Volume, graduação GL, frequentemente usada nas bebidas alcoólicas. Graduação em massa, normalmente, pessoal, é aquela que a gente usa de fato no álcool gel da Cepsi. Robson, por que álcool gel? Bom, você viu que quanto mais tempo esse álcool permanecer na sua mão, mais eficiente vai ser a desinfecção. Eu posso pensar, pessoal, que esse é o primeiro motivo de se usar o gel no lugar do líquido. O gel é mais viscoso, ele vai evaporar numa taxa menor do que o álcool líquido. Então, se ele está evaporando menos, ele vai permanecer mais tempo na sua mão. Com isso, ele provoca uma desinfecção mais eficiente. Então, primeira coisa que eu posso pensar é isso. E o segundo aspecto, pessoal, é a segurança. O álcool, você sabe, é um material altamente inflamável. Principalmente em concentrações altas, 70% ele já pega fogo facilmente. O risco de um acidente envolvendo o álcool líquido é muito maior do que envolvendo o álcool gel. Aliás, pessoal, eu trouxe aqui o álcool gel. Uma notícia que apareceu recentemente na imprensa. O número de acidentes domésticos com álcool aumentou nessa quarentena. Sabe por quê? O álcool líquido, pessoal, em concentrações altas, ele tem uma venda proibida, justamente para evitar acidente. Só que com o problema da pandemia, foi liberada a venda de álcool líquido em concentrações altas. Com isso, pessoal, aumentou a taxa de acidentes domésticos, olha só. Então, eu posso imaginar que o álcool gel seja mais eficiente
para ficar mais tempo na minha mão, causando a desinfecção. E também ele é menos perigoso, vamos colocar assim, do que o álcool líquido, beleza? E aí vem uma outra pergunta. Pô, Robson, mas o que é um gel? E aí, pessoal, a gente já entra na parte química de fato. Pessoal, antes de falar o que é um gel, tá? Eu queria bater um papo sobre uma das primeiras coisas que você aprendeu no seu curso de Química. Pessoal, você aprendeu lá sobre sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos. Eu me lembro disso. Lembra? Sistema homogêneo, uma única fase. Sistemas heterogêneos, duas ou mais fases. Num sistema homogêneo, as propriedades são idênticas ao longo de toda a extensão do sistema. Num sistema heterogêneo, claro, fases diferentes, as propriedades são diferentes em cada fase. Tá, Robson, mas o que isso aí tem a ver com gel? Pessoal, gel não é nem homogêneo nem heterogêneo. Do ponto de vista químico, pessoal, gel é um coloide. Gel é um coloide. Gel é um coloide. E o que é um coloide? Coloide, pessoal, é um tipo de sistema que está entre os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. Olha que legal. Ele tem propriedades intermediárias entre as propriedades dos sistemas homogêneos e dos sistemas heterogêneos. Por que isso aí? Porque a partícula que está dispersa, muitas vezes, pessoal, ela tem um tamanho intermediário entre as partículas dispersas nos sistemas homogêneos e aquelas dos sistemas heterogêneos. Tá, Robson, mas como que eu vou conseguir classificar? Pessoal, tem vários testes que nos permitem saber quando um sistema é um coloide. Tá entre os extremos que eu falei, beleza? Um teste bem fácil de fazer, você pode fazer hoje aí na sua casa, inclusive, é aquele chamado de efeito Tyndall. Efeito Tyndall. Efeito Tyndall. Olha aí o nome, ó, efeito Tyndall. Isso aqui é algo característico dos coloides. O que é esse efeito Tyndall? Imagina que você tem um dispositivo que lança um laser. Quando você aperta esse dispositivo, pessoal, ele bate lá no anteparo e você enxerga lá o pontinho. Tem gente até que brinca com os gatinhos, sacanagem, ficar irritando o gatinho com o laser. Quando você faz esse feixe de laser numa solução, num sistema homogêneo, você não enxerga o caminho percorrido pela luz. Num coloide você enxerga. Robson, eu não estou entendendo. Então eu trouxe aqui o meu laser. A luz é o nosso anteparo, beleza? Ó, você enxerga lá o pontinho, mas você não enxerga o caminho da luz. Por quê? Porque o ar, pessoal, é uma solução. Foi uma das primeiras coisas que você viu, pessoal. Solução, né? Mistura gasosa é sempre solução, sistema homogêneo. Se aqui, entre o ponto de saída e o ponto de chegada, eu tivesse um coloide, eu enxergaria, pessoal, o facho de luz. Eu trouxe aqui, ó, um desodorante. Aliás, desodorante do tipo aerossol. Pessoal, aerossol é o nome que se dá a um coloide, em que o disperso são gotículas de líquido dispersas num dispersante gasoso. A neblina é um coloide. Pessoal, olha que legal. Se eu jogar isso aqui, parece que só está saindo gás, né? Mas você tem micropartículas de líquido. Então, esse ar, ó, sistema homogêneo, não estou enxergando o caminho da luz, ele vai se transformar num coloide. Agite. Ó. Louco, hein? Isso aqui, ó, é o efeito Tyndall. Então, eu enxergo, pessoal, o caminho da luz. Por quê? Porque essas partículas de maior tamanho, as microgotículas de líquido, causam dispersão da luz. Então, faz com que você enxergue o caminho dela. Pô, Robson, você falou que o gel é um coloide, então no gel eu tenho que enxergar. No gel eu tenho que enxergar. Aqui, pessoal, não tem álcool gel, só tá na parte de baixo. Esse frasco tá meio cheio, meio vazio, beleza? O ar não é um sistema homogêneo, então eu vou colocar aqui, ó. Eu não enxergo o caminho do laser em cima, mas olha embaixo, eu enxergo o caminho. Justamente porque se ele é um coloide, pessoal, eu consigo enxergar. Se você tiver um dispositivo de laser, faça o teste hoje na sua casa. Você pega água filtrada, coloca lá, você não vai enxergar. Pega uma xícara de leite e joga na água, mistura. Você forma um coloide, por quê? Porque no leite tem microgotículas de gordura que não consegue se dissolver completamente na fase aquosa. Então, se você fizer esse teste, você vai ver o caminho do laser. Vai dar certo? Vai dar certo. Resumindo, por que o álcool gel? Dois fatores principais. Primeiro, porque ele evapora mais lentamente, então aumenta o tempo de contato com a sua mão, melhorando a desinfecção. Segundo ponto, é mais seguro que o álcool líquido, para evitar acidente, tem a ver com pegar fogo. E tem até um terceiro fator que eu posso citar, pessoal. O álcool, quando usado em excesso, ele provoca ressecamento da pele. Não sei se você já reparou. Então, o fato de ser gel, pessoal, ele acaba umidificando um pouquinho a sua pele, então diminuindo a taxa, inclusive, de ressecamento. Falta falar do sabão. Por que o sabão é eficaz contra o coronavírus? Antes de falar disso, eu vou ter que recordar com você, e esse é um assunto também importante de prova, pessoal, um pouquinho da química do sabão. Por que o sabão ele consegue
promover a limpeza de superfícies gordurosas, de superfícies oleosas. Então, vamos começar na manha, né? Como eu sempre falo nas aulas, na manha. Primeiro, o que é um sabão? Bom, sabão é um sal de um ácido graxo, hein? É um sal de um ácido graxo. Ô Robson, o que é um ácido graxo? Ácido graxo é um ácido carboxílico, COOH, mas de cadeia longa. Pessoal, como esse que você está vendo aí na sua tela, isso aqui é um ácido graxo. Porque ó, ele é um ácido carboxílico, olha a função orgânica dele, ácido carboxílico, só que ele tem uma grande cadeia carbônica. E essa grande cadeia carbônica, pessoal, vai fazer toda a diferença no aspecto da limpeza, mas já eu falo. Só que isso que você está vendo é um ácido graxo. O sabão, pessoal, é um sal de ácido graxo. Então, como que ele é feito? A partir de uma reação chamada de saponificação. Pessoal, você pega um óleo ou uma gordura, que são ésteres de ácidos graxos, na verdade são triésteres de ácido graxo. Nessa reação de saponificação ocorre uma quebra desses ésteres. E um dos produtos dessa reação, pessoal, é um sal de ácido graxo. Tá vendo aquele hidrogênio lá da ponta, pessoal? Tira ele. Tim, tira. Coloca um sódio. Agora você tem um sabão. Pessoal, ele é um sal, beleza? Olha lá, o Na+, de um ácido carboxílico de cadeia longa, de um ácido graxo. Isso é um sabão. Aliás, pessoal, vamos bater um papo aqui. Ó, esse é um papo muito legal para você saber na prova. Sabão é um sal. Pergunta, todo sal é solúvel em água? Pessoal, não. Tem vários sais que são insolúveis. Só mais uma dica. Essa é boa. Todos os sais da família 1A são solúveis em água. Claro que existe um limite para a solubilidade, mas eles são muito solúveis, pessoal. E para você nunca mais esquecer que os sais de sódio, os sais de potássio são sempre solúveis, pessoal, pensa nessa molécula que você está vendo aqui, ó. Pensa num sabão. Olha quantos carbonos você tem nessa estrutura. Aliás, só carbono e hidrogênio. Pessoal, quando você tem uma grande cadeia carbônica formada só por carbono e hidrogênio, ela vai ter um grande caráter apolar. Semelhante, inclusive, ao óleo, à gordura, que também são apolares. Só que lá naquela ponta, pessoal, você tem uma ponta polar. Aliás, tão polar, pessoal, que é iônica, tá lá, ó, Na+, e a parte negativa do oxigênio, tá vendo? Pessoal, olha que legal, tá falando que os sais de sódio são sempre solúveis. Mesmo com essa enorme cadeia apolar, o fato desse cara ser um sal de sódio faz com que ele seja solúvel em água. Pessoal, essa é a magia por trás do sabão. Eu tenho uma enorme cadeia apolar que consegue se dissolver na água. Por quê? Porque é um sal de sódio, e os sais de sódio são solúveis. Tá, mas como que esse cara promove a limpeza? Imagine que na sua casa você pega um copo, coloca metade do volume com água e coloque, sei lá, pessoal, uns 10 ml de óleo. Duas fases, né? Água e óleo, o óleo é apolar, né? A água é polar, a água fica embaixo, é mais denso, o óleo é menos denso, fica em cima. Mesmo que você tampe e agite, isso aqui vai ficar uma mistura, mas depois de um tempo as fases se separam, porque a polaridade é muito diferente do óleo e da água. Aí o que você faz? Você pega um pouquinho de sabão, joga lá e agita. Pessoal, isso aqui vai ficar um sistema que não chega a ser homogêneo. Aliás, olha que legal, pessoal, vai virar um coloide. Ele vai ficar meio que distribuído de forma uniforme ao longo daquele copo, essa mistura. O sabão, de alguma forma, consegue fazer com que o óleo se misture quase que homogeneamente na fase aquosa. E essa mistura na fase aquosa, pessoal, que faz com que a sujeira oleosa, por exemplo, possa ser removida com o uso do sabão. Olha a ideia. Essa cadeia, olha aí de novo, essa parte apolar, ela vai penetrar no óleo, porque ela é apolar também. Só que aquela ponta muito polar não penetra na fase oleosa, porque ela é polar, mas ela tem uma boa interação com a água. Então, na hora que eu pego, pessoal, aquele copo com óleo e com água e encho de sabão lá no meio, a parte apolar do sabão entra no óleo, só que a parte polar interage bem com a água. Então, na hora que eu agitar esse sistema, você dispersa essa fase oleosa, essa fase lipídica, vamos colocar assim. Só que em volta, pessoal, de cada bolinha de óleo, imagina as moléculas do ácido graxo, melhor, do sabão, penetrando, pessoal, nessa microgotícula de óleo. Pessoal, olha esse desenho aqui, ó. Isso aqui tenta representar uma microgotícula de óleo em que a parte apolar do sabão penetrou. Sabe o que é legal, pessoal? É a superfície dessa microgotícula. Olha que legal. O que está nessa superfície? A parte polar do sabão. Então, para a água que está vendo lá de fora,
Tudo se passa como se fosse uma esfera polar, porque na superfície você tem as pontas das moléculas de sabão, que são polares. Então a água consegue interagir bem, pessoal, com essa superfície, removendo ela do sistema, da fase lipídica. Você consegue quebrar aquela fase lipídica. Então a ideia é um sabão, por esse caráter duplo, apolar que interage com o óleo e polar que interage com a água, ele consegue penetrar formando essas micelas. Essas gotinhas são micelas. Tá, Robson, mas isso aí eu já sabia, isso aí era a química do sabão. Como que isso aí tem a ver com o coronavírus? Aqui que entra de novo the magic. Pessoal, o vírus ele tem um envelope. Beleza? Dentro dele está a parte genética, aquela coisa toda. Pessoal, muitas vezes esse envelope é só formado por proteína, mas no caso do coronavírus, além de proteína, você tem uma camada lipídica junto, lipoproteica, lipídica, gordurosa, interage bem com a parte apolar do sabão. E aqui que entra, pessoal, a magia da coisa. Quando você lava a sua mão com sabão, a parte apolar da molécula do sabão penetra nesse envelope lipídico do coronavírus, causando, pessoal, seu rompimento, destrói. Então, com isso você consegue destruir o vírus. É algo semelhante ao efeito de limpeza de um sabão. É a parte apolar do sabão removendo a gordura, é a parte apolar do sabão penetrando no envelope lipídico do coronavírus, causando então o seu rompimento. O assunto é extenso, hein? Fala sério, o assunto é vasto. Mas de química eu escolhi 2 pontos, o álcool e o sabão, mas você percebe, pessoal, que o cara pode fazer infinitas questões, forças intermoleculares, né, pessoal? Tipo de ligação química, interação, beleza? Ele pode falar de concentração de soluções, como eu falei, porcentagem massa não é igual porcentagem volume. Ele pode falar de química orgânica. Beleza, pessoal? Então foram algumas dicas rápidas, sobre como a química, pessoal, pode aparecer na sua prova ou no contexto, vamos pensar assim, do coronavírus. Pessoal, um grande abraço, foi um prazer estar aqui. Tchau, hein? Tchau! Não tem mole pra Covid-19, nem 20 pra vírus.